Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Emerson Inácio, professor de Biologia, e hoje com grande alegria iniciando o segundo módulo, que é Origem da Vida. E para essa primeira aula, eu vou trabalhar com vocês hoje a abiogênese e a biogênese, conteúdo extremamente importante para você que está estudando aí para o vestibular, para você que vai fazer uma prova aí do colégio, tá bom? Pessoal, antes de começar a aula, eu vou afastar aqui um pouquinho para o lado para você pausar esse vídeo, tirar um print ou anotar essas informações. Agora sim, pessoal, além das informações que estão aqui na lousa, deixa um espacinho aí extra que eu vou falar mais informações, tá bom? Então, vou afastar aqui um pouquinho, anota as informações, tira o print. Bom, pessoal, então, seguindo aqui a nossa linha do tempo, tá? Vamos falar primeiro sobre a abiogênese. Antes de eu falar, pessoal, eu vou primeiro fazer um comparativo para você entender a diferença da abiogênese e da biogênese. Por isso que eu quero que você anote o que eu vou falar no seu caderno. Anote aí, tá? O que é a abiogênese? A abiogênese, pessoal, foi uma ideia difundida por muito tempo, tá? Em que essa ideia era basicamente o seguinte: alguns seres vivos, anote, ó, alguns seres vivos poderiam surgir da matéria inanimada. Tá certo? Então, por exemplo, você encontrava animais em decomposição. Esses animais em decomposição muitas vezes apresentavam larvas, né? E aí o pessoal achava que essas larvas, por exemplo, elas vinham da putrefação da carne, tá? Mal eles sabiam, né, que essa larva nada mais era do que uma etapa do desenvolvimento biológico das moscas, tá? Outro exemplo de abiogênese também, os sapos, né, as serpentes viriam do lodo, por exemplo, tá? Ou seja, os organismos poderiam surgir da matéria inanimada. Tranquilo? Anota isso no caderno. Já a biogênese, pessoal, era totalmente o contrário. A ideia da biogênese era que um organismo vivo, um ser vivo, ele só seria originado a partir de outro ser vivo pré-existente. Ou seja, para a ideia da biogênese, não era aceito a questão de um ser vivo surgir da matéria não viva, da matéria inanimada. Então, inicialmente, é importante que você entenda essa diferença. E aí, como vocês podem ver, ó, o Aristóteles, o Helmont, o Needham, né, todos eles foram, o Leeuwenhoek, né, todos eles foram adeptos à biogênese, tá? E o Francesco Redi, o Spallanzani e o Pasteur foram adeptos à biogênese. Mas a gente vai ver com calma cada um deles, tá? Mas é importante você já pegar isso aqui, porque você já sabe quem era da biogênese, quem era da biogênese, como começou e como finalizou. Tranquilo? Bom, vamos lá, pessoal. Então, inicialmente eu vou falar com vocês sobre a abiogênese. E a primeira coisa que eu quero que você anote é o seguinte: nas provas de vestibular, inclusive na prova até da sua prova, pode não aparecer esse nome abiogênese. E aí você pensa, professor, e agora como é que eu vou saber? Calma, pessoal, a abiogênese tem outro nome, que é geração espontânea. Então, falou na prova, geração espontânea é a biogênese, é a mesma coisa, só é o outro nome, mas é a mesma coisa, tá? A definição é a mesma. Alguns organismos podem surgir da matéria inanimada. E o primeiro pensador assim, né, em relação à biogênese foi o Aristóteles, né, por volta aí do século IV a.C. Então, lá na Grécia, né, como eu falei na primeira aula de origem da biologia, tinha muitos pensamentos em relação à origem da vida, né, e à própria biologia. Só que é o seguinte, pessoal, o Aristóteles acreditava, né, nessa questão da abiogênese, da geração espontânea, mas ele falava o seguinte: para que essa geração espontânea acontecesse de fato, precisaria ter um sopro vital. Também em alguns livros você pode encontrar princípio ativo ou força ativa, tá certo? Professor, o que seria esse sopro vital? Vamos anotar aqui, pessoal, ó. Esse sopro vital, que é o que Aristóteles falava, nada mais é, vamos anotar aqui, ó, nada mais é do que o ar, pessoal. Ou seja, para um organismo surgir da matéria inanimada, eu precisaria ter a presença do ar. Então, essa
a biogênese, essa geração espontânea, não poderia acontecer em um local que não tem a presença do oxigênio, no caso do ar, né? Se você for parar para analisar, faz um pouco de sentido, né? Porque, por exemplo, o que é que tem no ar que é importante para a gente? O gás oxigênio, né? Então, sem o oxigênio, a gente acaba morrendo, ok? Então, ele falou que para ter a geração espontânea precisaria desse sopro vital, desse princípio ativo, dessa força vital. Tranquilo, pessoal? Bom, passado algum tempo, como vocês podem ver, né, 4 a.C. para depois, no século 17, ou seja, muito tempo depois, o Helmont começa a trazer suas explicações para a origem da vida e ele também é adepto às ideias de Aristóteles, tá, pessoal? Aristóteles, ele foi um grande influenciador. Por exemplo, o Isaac Newton, o René Descartes, né? Eles também eram adeptos à ideia original de Aristóteles, né? Sobre a geração espontânea. Tranquilo? Bom, pessoal, o Helmont, ele é muito falado em abiogênese porque ele criou meio que um livro de receitas, tá? Essas receitas eram receitas para produzir organismos por geração espontânea. Dentre essas receitas, eu destaquei uma que geralmente ela aparece muito em prova de vestibular, que é a receita que ele fez para gerar ratos em 21 dias. Professor, originar ratos em 21 dias, olha só como foi a receita dele, tá? E ele fez esse experimento, presta atenção. Ele pegou uma camisa suja, professor, camisa suja, trigo, ok? E colocou essa camisa, esse trigo, em um local pouco iluminado, um local pouco afastado, certo? Com 21 dias, ele retorna ao local e vê que esse local, pessoal, tá cheio, abarrotado de ratos. Então, na ideia dele, a camisa, o trigo e, não esqueça, ó, a força vital, o sopro vital, que seria o ar, teriam estimulado a produção de ratos. Professor, então é verdade porque ele chegou lá e tinha ratos? Não. Lógico que não, né, pessoal? Se você for parar para analisar, o trigo serviu de alimento para os ratos. Local pouco iluminado. É geralmente, pessoal, o local que os ratos gostam de ficar, um local escuro, um local mais afastado, né, daquela movimentação de nós, né, seres humanos. Então o rato ele gosta daquele local. Então não foi porque ele surgiu da camisa para o trigo. Não, foi porque lá o Helmont, né, junto com seus colaboradores, eles criaram um meio ideal para que o rato conseguisse ali tirar seu nutriente e ficar ali de boa, tranquilo. Então Helmont também ele é bastante conhecido como um dos integrantes aí da abiogênese. Tranquilo, pessoal? Bom, e aí seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, né, a nossa linha do tempo, vamos falar do Francesco Redi, que a gente já fala de biogênese. Bom, como é que as pessoas começam a pensar sobre biogênese? A grande parte da população nessa época aqui, pessoal, era realmente adepto à biogênese. Só que uma pequena parcela ficava se questionando muito. Pô, como é que um rato poderia surgir disso aqui e tudo? E o grande questionamento do Francesco Redi era o seguinte. Quando os animais morriam, né, lá na carne, pessoal, apareciam várias larvas, certo? E essas larvas, pessoal, elas, por muitos, né, que acreditavam aí na abiogênese, eles falavam que essas larvas, elas seriam oriundas, certo, da putrefação da carne, ok? Ou seja, nasceria aí por geração espontânea. O Francesco Redi, ele ficava observando essa carne com larvas e ele percebeu a presença de moscas ao redor ali pelo local. E ele começou a associar, será que essa larva tem alguma coisa a ver com a mosca? E aí, pessoal, ele pensou nisso não só por ele estar visualizando aquilo, mas, de acordo com a própria literatura dele, né, ele chegou a ler, tá, um trabalho grego, que é a Ilíada, tá? E trechos da Ilíada falavam o seguinte, né, falava sobre pessoas que poderiam acabar sendo feridas, né, ali em um combate, e falavam que não deixasse essas pessoas expostas às moscas, que as moscas poderiam dar origem a larvas. Então, esses trechos que eu estou falando para vocês eram trabalhos gregos, pessoal,
Trabalhos gregos há muito tempo antes de Cristo aí. E quando o Red leu aquilo e começou a observar que realmente tinham moscas ali no local, ele juntou uma coisa com outra. Então ele pensou, essa larva não nasce por geração espontânea, ela nasce a partir da mosca. Agora, pessoal, só falar não adiantava. Em uma época que basicamente quase toda a população era adepta à biogênese, ele precisava provar, pessoal. E aí o que foi que ele fez? Olha esse experimento que legal. Ele pegou 2 recipientes, tá? Colocou um pedaço de carne aqui nesse e deixou aberto. E colocou um pedaço aqui de carne nesse outro. Nesse outro aqui, pessoal, ele teve um cuidado muito importante. Porque pensa comigo. Se caso ele tivesse tampado tudo aqui, a mosca não iria entrar. Realmente, não iria aparecer a larva. Sim, tranquilo. Mas aí teria a questão do sopro vital, a questão do princípio ativo, que seria o ar. Então, não estaria ainda de acordo para formar a geração espontânea. Então, ele precisava fazer o quê? Bloquear a passagem da mosca, mas deixar o ar passar. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou um pedaço de gaze. E aí, pelo desenho como eu fiz aqui para vocês, esses quadradinhos aqui, esses buraquinhos, permitem a entrada do ar, tá? Mas a mosca não entra. Então, nesse primeiro caso, o que foi que aconteceu? O que é que a gente consegue observar aqui, ó? Essas bolinhas. Você vai imaginar aí que é a mosca, tá? Que eu fiz. No caso aqui, essas moscas entram em contato com a carne e depois de um tempo vão aparecer as larvas, tá? Nesse segundo aqui que ele fez, ele colocou um pedaço de gás, porque esse princípio ativo, esse sopro vital iria entrar, que no caso seria o ar, né? O ar iria entrar, porém a mosca não entrou. Então ele percebeu que nesse caso aqui não tinha aparecimento de larvas. Então, só com esse experimento simples a gente já consegue observar nitidamente, pessoal, que essa larva, ela faz parte de um desenvolvimento biológico da mosca. A mosca coloca os seus ovos, transforma em pupa, larva, tá? E depois vai transformar no indivíduo adulto, ok? Só que aí, pessoal, mesmo com esse experimento, algumas pessoas já ficaram meio balançadas, né? Opa, faz sentido, realmente teve um experimento. Outras pessoas ainda ficaram nessa questão da biogênese, tá? Para piorar a situação, nós tivemos aqui o Anthony van Leeuwenhoek. Não que o Anthony Leeuwenhoek tenha sido ruim. Não, lógico que não, tá? Inclusive, o Anthony Leeuwenhoek, ele trabalhava com lentes, né, de óculos. E o Anthony van Leeuwenhoek, pessoal, ele foi um dos primeiros a utilizar um microscópio simples, né, para visualização de micro-organismos. Então, o Anthony van Leeuwenhoek, pessoal, ele descobriu os micro-organismos, né? E aí, como naquela época não tinha um celular, não tinha uma câmera, o que foi que ele fez? Ele desenhou esses micro-organismos, tá certo? Esses micro-organismos, pessoal, que ele observava lá no seu microscópiozinho simples, né? Ele chamou de animáculos, tá? Que seriam animais pequenos. E aí, pensa comigo, pessoal. Esses carinhas, como eles são microscópicos, como eles são assim bem simples, né? Uma estrutura bem peculiar, assim, bem simplesinha. O que foi que eles disseram? Pô, os micro-organismos não tem como surgir de outro organismo, não. Então, os micro-organismos veriam por abiogênese. Por quê? Porque os micro-organismos eram muito simples, não tinham como eles virem por biogênese, né? Então, depois do experimento de Red, quando a biogênese começa a ter uma ascensão, aí ela tem uma queda de novo por conta dos micro-organismos. Por quê? Porque acreditava-se que esses micro-organismos viriam da abiogênese. Eram seres muito simples e não teriam como vir, ok? A gente sabe hoje, né, pessoal, que sim, os micro-organismos, eles existem, né, a partir de outros organismos pré-existentes, tá? Mas a gente vai ver mais na frente, ok? Então, Leeuwenhoek, tá? Com a descoberta dos micro-organismos, acendeu novamente a questão da abiogênese. Tranquilo, pessoal? Bom, seguindo aqui a nossa linha, nós vamos agora para o experimento de Needham, tá? Perceba que os experimentos agora eles começam a ficar um pouco mais rebruscados, né? Um pouco mais configurados, né? Então, vamos lá. Pessoal, o experimento de Needham, até apagou aqui um pouquinho, né? Deixa eu colocar aqui, ó, fechado. Bom, o experimento de Needham foi o seguinte, pessoal. Ele pegou um recipiente, tá? E aí você deve estar se perguntando aí na sua casa, professor, que negócio é esse aqui
laranja. Isso aqui, pessoal, é um caldo nutritivo, tá certo? Então ele pegou um recipiente, pegou um caldo nutritivo e aqueceu esse caldo por 30 minutos. Tudo bem, pessoal? Que seria... Pensa comigo, professor, para que ele fez isso aqui? Para meio que dar uma resposta ao Leeuwenhoek. Por quê? O Leeuwenhoek encontrou o quê, pessoal? Micro-organismos. Ele visualizou micro-organismos, tá? Então, esse experimento de Nederland era justamente para ver essa questão do micro-organismo, tá certo? Então, vamos lá. Ele pegou esse caldo, aqueceu esse caldo por 30 minutos, tá? Depois, pessoal, ele colocou aqui uma rolha para fechar esse recipiente. Então, esse recipiente está fechado com uma rolha. Tranquilo? Bom, passado alguns dias, o que foi que apareceu aqui no frasco? Presença de micro-organismos, tá certo? Pessoal, então, qual foi a conclusão de Nederland? Esses micro-organismos só poderiam surgir de uma forma, que seria como? A biogênese. Professor, mas por que Nederland pensou nisso? Pense comigo, tá? Ele aqueceu aqui, então na cabeça de Nederland, esse aquecimento já teria esterilizado o material, já teria matado os micro-organismos, tá certo? Porque a gente sabe, né, que uma determinada temperatura realmente mata os micro-organismos, tá? E aí, como ele tinha matado os micro-organismos e tampado esse recipiente, não teria como surgir os micro-organismos. Por quê? Porque teriam matado todos aqui. Então, se surgem, mesmo depois de ter esterilizado, na cabeça dele, ó, mesmo depois de esterilizado, mesmo depois de tampado, se aparece micro-organismo, é porque seria por, abiogênese, ou seja, o micro-organismo, ele surgia por abiogênese, sendo adepto, né, à ideia inicial aí, porque os micro-organismos eram extremamente simples, né, e realmente aqui ele tenta comprovar que eles surgem por geração espontânea, né? Por abiogênese. Tranquilo? Bom, o padre Spallanzani, o experimento Spallanzani, ele refaz esse trabalho de Nederland e dá até um pouquinho de confusão, tá? O Spallanzani e o Nederland, pessoal, eles trocaram farpas, né? Houve uma discussãozinha ali e eu vou já falar sobre. Olha só, o Spallanzani, ele fez 2 testes, tá? Ele pegou 8 frascos. 4 nesse formato aqui e 4 nesse padrão aqui. Existe diferença, professor? Existe. Olha só. Nesse primeiro padrão aqui, ele refez o mesmo experimento de Nederland, a mesma coisa, para ver se realmente ia dar o mesmo resultado. E o que foi que ele fez? Pegou aqui o recipiente com caldo nutritivo, aqueceu por 10 minutos, que seria mais ou menos aí próximo, né, ao tempo do Nederland, foi 30 minutos, né, o de Nederland, então ele aqueceu um pouquinho menos, mas ele realmente ferveu aí por um certo tempo, né. Bom, o que acontece? Ele tampou, o Spallanzani, né, tampou com a mesma rolha, tá, aqui o Nederland. E ele percebeu que com alguns dias, surgiam micro-organismos. Então, basicamente, inicialmente, ele refez o trabalho de Nederland, tá? E aí ele começou a se questionar, meu Deus do céu, e agora? Fiz o mesmo experimento, deu a mesma resposta, o que é que eu vou fazer? Eu vou alterar, eu vou mudar. A primeira coisa que ele mudou foi o quê? A vedação, pessoal. Essa segunda vedação aqui, ele fez 4 desse formato aqui e os 4 apareceram micro-organismos. Fez outros 4 aqui embaixo. Só que esses 4 aqui, pessoal, perceba que ele tá com um negocinho vermelho. Isso aqui é o quê? É uma vedação hermética. É aquela vedação que ao fogo, pessoal. Você coloca o fogo, o bicho lacra, fecha. Tranquilo? Bom, foi o que ele fez. Ele, primeiro, a diferença desse para desse, né? Nesse aqui, ele vedou hermeticamente, diferente de fechar com a rolha, né? Até mesmo porque essa rolha poderia estar contaminada, né, com alguma coisa. Segunda coisa, o tempo, pessoal, de aquecimento, aqui em comparativo 10 minutos e aqui 1 hora. Então, ele aqueceu por muito mais tempo, tá? Bom, quando ele deixou esse recipiente lá descansando, depois de um tempo, apareceu o micro-organismo, pessoal, aqui? Sim ou não? Olha pra cá. Não, pessoal, não apareceu micro-organismo. Olha que interessante. Então, o Spallanzani chega à conclusão que a vedação e o tempo de fervura que o Nederland tinha feito não teriam sido suficientes para destruir os micro-organismos, pessoal. Porque, ele aumenta o tempo,
tá? E ele veda de uma forma diferente, tá certo? Só que aí, pessoal, quando o Nederland fica sabendo dessa historinha aqui, o Nederland, ele fala o seguinte, ó, esse experimentozinho que você fez aí, isso o Nederland dizendo para os Spallanzani, viu? Esse experimentozinho que você fez aí de 1 hora, esse tempo prolongado, anota isso no caderno, ó, esse tempo prolongado teria destruído, ó, o sopro vital, a força vital. Então, o Nederland falou que, nesse caso aqui, não surgiu micro-organismo, porque o tempo teria sido muito, e esse tempo extrapolado teria destruído a força vital, certo? E aí, pessoal, o que foi que o Spallanzani fez em uma resposta? Disse o seguinte, eu vou lhe mostrar que esse tempo não matou essa força vital. O que foi que ele fez? Pegou esse frasco aqui, que estava esterilizado, e quebrou, pessoal. Ó, ele pegou aqui e quebrou esse frascozinho aqui, ó. Pá, quebrou. Deixou ele exposto. Com o tempo, o que foi que apareceu? Olha, adivinha? Apareceu micro-organismos. Então o Spallanzani falou aqui o seguinte, ó. Nananina, não. Esse tempo não matou a força vital. Por quê? Porque quando eu quebrei, voltou os micro-organismos diferentes. Isso é uma resposta o Nederland. Só que o Nederland o bicho era brabo. O Nederland falou o seguinte, sim, tudo bem, mas quando você quebrou esse frasco, o princípio ativo, o sopro vital, teria voltado, olha só, teria voltado e teria dado as condições necessárias para surgirem por geração espontânea. E aí, professor, e o Spallanzani? Pronto, depois disso que o Nederland falou, o Spallanzani não teve nenhum argumento para falar sobre isso, ok? Então, só recapitulando essa questãozinha para você anotar aí se não pegou. O Nederland primeiro questionou, dizendo que esse tempo prolongado teria destruído o princípio ativo, a força vital. O Spallanzani, ele responde quebrando o frasco e mostrando que os micro-organismos apareceram, né, por conta em contato com o ar. E o Nederland fala que eles voltaram justamente porque teve uma entrada de micro-organismos, tá? Tanto que, no caso, por geração, aqui no caso, né, por geração espontânea. Então, o Spallanzani, pessoal, chega também à conclusão de que é no ar que estão esses micro-organismos, porque ele tem esterilizado, né? E quando quebrou, eles surgiram, tranquilo? Só que aí depois dessa última resposta do Nederland, o Spallanzani ele não soube responder e aí ficou naquela coisa, pessoal, ó, ficou naquela coisa ainda do século XVIII, né? De biogênese e abiogênese e ninguém sabia quem era quem. E aí, pessoal, por fim, no século XIX, nós temos realmente uma resposta bem conclusiva para esse desafio, esse embate aí de biogênese e abiogênese. A Academia, né, Francesa de Ciências, ela lança um grande desafio. A pessoa que conseguir colocar um ponto final em biogênese ou abiogênese e realmente trazer aí um experimento que comprove, iria ganhar um prêmio, tá? E aí, pessoal, o nosso grande Louis Pasteur chega a um experimento que realmente consegue comprovar a biogênese e derruba de fato a abiogênese. Olha como esse cara fez o experimento. Primeiro aqui, pessoal, ó, experimento Pasteur. Ele pegou um recipiente, colocou um caldo nutritivo, tá certo? Só que aí, pessoal, ele não tampou esse frasco. Oxente, professor, se ele não tampou o frasco, logicamente o micro-organismo vai entrar. Olha só o que foi que ele fez, como ele foi bem inteligente nesse fato, ó. Ele pegou esse gargalo, pessoal, e começou a esticar e curvar o fogo. Ele foi esticando, curvando, esticando ali no fogo, curvando e formou esse formato aqui, que a gente chama, né, de pescoço de cisne, né, que tem aquela curvaturazinha, ok? O que foi que ele fez, pessoal? Esse caldo foi fervido, foi esterilizado, tá? E aí, pessoal, ele ficou destampado. Deixa ele estar aqui, ó, com essa curvatura. E aí ele percebeu com o tempo, pessoal, mesmo aberto aqui, ó, mesmo com a entrada do ar, né, do sopro vital, do princípio ativo, não tinha a presença de micro-organismos. Por quê? Essa curvatura, pessoal, ela atua como um filtro. Por quê? Os micro-organismos na própria poeira, né, ali que está em circulação, entrariam aqui, ó, só que elas não passariam para o caldo. Desculpa.
ela não passaria para o caldo, ela ficaria retida aqui. Então, esse pescoço de cisne, essa curvatura, agiria como filtro, né? E impossibilitaria a entrada desse micro-organismo aqui. Olha só que interessante. E para provar isso depois, o que foi que ele fez? Ele quebrou o gargalo. E aí, quando ele quebra o gargalo, ó, em contato com micro-organismos novamente. Então, Louis Pasteur, pessoal, ele chega à conclusão final. A conclusão final dele é o quê? Os micro-organismos estariam em contato com o ar, ok? E que o tempo, né, de fervura, realmente ele tem que ser um tempo ideal para matar o micro-organismo, tá certo? E aí, com essa pequena curvatura que ele faz no gargalo, ele consegue resolver um dos grandes problemas aí que vinham aí se perpetuando ao longo dos nossos pontos históricos aí, tá? Então, de fato, o Louis Pasteur, ele coloca um ponto final e a biogênese vence, né, pessoal? Logicamente, tá certo? Então, um experimento, né, extremamente importante. Então, falou do pescoço de cisne, você lembra do Louis Pasteur, ok? Pessoal, só para finalizar, a nível de curiosidade, nós temos uma técnica, né, que foi criada pelo Louis Pasteur, chamada de pasteurização, que é uma técnica justamente para matar micro-organismos, e a gente pode ver essa questão da pasteurização até mesmo nos dias atuais, por exemplo, né? A questão do leite materno, né? Quando a mãe ela tira aquele leite materno, tem o que ela faz? Ela aquece uma temperatura elevada e depois resfria, né? Para quê? Para destruir micro-organismos que tenham entrado ali em contato, né? Ou micro-organismos que estejam ali no leite materno, por exemplo, tá certo? Chegamos ao final da nossa aula, tá? Eu espero realmente que você tenha gostado, fiz com muito carinho, né? Tentei organizar aqui tudo em uma lousa para ficar melhor para você, tá? Lembre-se que falei muita coisa extra, né? Espero que você tenha anotado, e qualquer coisa que você não tiver anotado, você pode voltar aqui, tá? E anotar as informações, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida que você tenha em relação a esse conteúdo, deixa aqui nos comentários que eu vou ter maior prazer em lhe responder, tá bom? Então, se você gosta do meu trabalho aqui no YouTube, quer me acompanhar mais, quer um resuminho esquematizado dessa aula também, vai lá no Instagram, @prof.emersoinácio, tá bom? Pega esse vídeo, compartilha aí com a galera, tá bom? Foi um prazer estar aqui ajudando vocês, tá certo? Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau!